O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário Basílica da Virgem Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos a esta casa de clemência e bondade. A você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América, seja muito bem-vindo a esta comunhão presencial, virtual, que assim possamos estreitar laços e nos preparar para aquilo que aqui estamos fazendo neste tempo do Advento, aguardando a celebração da vinda histórica do Menino Deus, o Natal do Senhor. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos compreendendo esta tônica inicial desses 2 primeiros domingos do Advento, onde, por mais que assim o dissemos, o tempo do Advento é um tempo de preparação, de espera. Por isso a igreja se reveste da cor roxa. Não um roxo da quaresma, um roxo fechado, mas um roxo de espera. Nós estamos esperando o Senhor. Entretanto, nós, através da liturgia da igreja, dividimos o tempo do Advento em 2 partes. O primeiro e o segundo domingo têm uma tônica mais dos fins dos tempos, uma tônica escatológica e uma tônica parousiológica, ou seja, a segunda vinda do Messias. Nós não rezamos no creio que ele irá de vir para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, quando rezamos isso na oração do creio, quando rezamos isso no tempo do Advento, nesses 2 primeiros domingos, nós professamos a nossa fé que o Cristo irá vir, não mais como uma criança, mas agora glorioso para julgar os vivos e os mortos. E assim, nós percebemos isso quando lemos tanto a leitura do livro do profeta Isaías, em seu capítulo 40, mas de forma mais íntima, nesta segunda carta de São Pedro, no seu capítulo 3, que fala que nós não sabemos qual será o dia e a hora, porque o Senhor poderá vir como um ladrão. Ele poderá vir a qualquer momento, não como, infelizmente, nós temos alguns gurus da fé que saem gritando por aí: o Senhor está voltando, está acontecendo isso, a pandemia é um castigo de Deus para o povo que está em pecado, assim como Deus fez lavar o povo junto da arca de Noé, agora Deus quer lavar também a humanidade, e por aí vai. O Senhor virá, e os sinais nós iremos ver. Agora, a questão é, assim como nós ouvimos há pouco
dias, o capítulo 3º do livro do Gênesis, nós temos uma tendência muito grande de transferir responsabilidades e colocar na conta de Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Dou exemplo. Se nós não cuidarmos da porta da nossa casa, se nós não limparmos o lixo e ficarmos jogando, como a gente às vezes vê aí subindo a serra, alguma pessoa jogando um lixo para fora da janela do ônibus. Se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, onde nós vamos morar? Não vai precisar, como São Pedro narrou nessa sua segunda carta, o fogo vir, os elementos se unirem e aí teremos novo céu, nova terra. Nós já estamos destruindo. Nós já estamos destruindo aquilo que Deus nos deu e nós não temos outro lugar para ir. Assim, muitas das vezes nós colocamos na conta de Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Transferimos a nossa responsabilidade, mas fiquemos tranquilos, porque quando Ele voltar, isso será colocado diante de nós. Aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer. E aqui não estamos trabalhando uma teologia do medo, uma teologia moralista, mas aqui estamos trabalhando a verdade. Aqui estamos colocando a verdade nua e crua diante de cada um de nós, para que nós assumamos as nossas responsabilidades, para que quando Ele voltar glorioso, Ele possa nos julgar e sim nos acolher. Há tempo de converter, há tempo de se mudar, mas é necessário mudar e não esperar que o mundo acabe em barranco para morrer escorado. O Senhor virá, nós sabemos que Ele irá voltar. E assim nós vamos percebendo a tônica também dentro dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, evangelhos semelhantes, que eles acreditavam, e assim em algumas cartas de Paulo e na própria carta de Pedro, que eles esperavam uma vinda mais rápida do Messias. Falaram, Jesus vai voltar. Para que nós vamos fazer isso, fazer aquilo e por aí vai? Estamos aguardando até hoje e não sabemos nem o dia nem a hora. Portanto, essas 2 primeiras semanas do Advento trazem para nós um verdadeiro exame de consciência para sabermos se estamos aqui buscando fazer a vontade de Deus ou se nossas posturas estão na contramão daquilo que Ele espera de cada um de nós enquanto cristãos. Tenhamos e façamos este exame de consciência. Como que está a minha vida? Se o Senhor chegar aqui hoje, como será que eu serei acolhido? Como que está a minha vida enquanto cristão? Ouvimos no Evangelho de São Marcos, o início do Evangelho de Marcos. Marcos é o menor evangelho que nós temos. E assim, o primeiro a ser escrito. E a tônica do Evangelho de Marcos é dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele passou e aqui fez o bem. Precisamos anunciar, precisamos escrever algo, porque já se passaram quase ou mais de 30 anos que Ele morreu e nada se está anunciando dele. Assim, Marcos retorna lá no profeta Isaías para dizer para aquele povo: eis que eu irei enviar o meu mensageiro à tua frente para preparar o caminho, para endireitar as veredas. Por isso que o Evangelho de São Marcos é simbolizado por aquele animal que urge no deserto, o leão, aquele que grita no deserto. É este o Evangelho de São Marcos, anunciar que alguém é o Filho de Deus, este alguém é Cristo, e que este Cristo foi precedido por alguém, e este alguém se chama João Batista. João o Batista, aquele que batizava no Jordão, aquele que batizou Jesus Cristo. E assim ele disse: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. Nós temos o grave erro de às vezes dizer: Deus escreve certo por linhas tortas. Eu discordo um pouquinho disso. Deus escreve certo, somos nós que entortamos as linhas. Somos nós que às vezes, quando Deus fala para seguirmos um caminho, por mais que a vida da gente
é, como costumo dizer, como um eletrocardiograma, ou seja, tem seus altos e tem seus baixos. O importante é não ficar lá embaixo, mas deixar que Deus te reerga. O nosso caminho, a nossa vida, a nossa peregrinação terrestre tem seus altos e baixos, mas nós temos um Deus que intercede, que cuida de cada um de nós. E esse Deus amou tanto a cada um de nós que enviou o seu Filho, e este Filho se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se encarnou e que nós estamos nos preparando para celebrar a sua encarnação no meio de nós. João Batista é aquele que anunciou, que foi o precursor, antecedeu os caminhos do Senhor. Por que nós também não podemos ser João Batista e anunciar a Cristo? Por que nós não podemos sair um pouquinho de nossa vida, peço perdão da palavra, mas às vezes medíocre, onde a gente acha que está tudo bem e por aí vai? Por que nós não podemos defender a nossa fé, conhecer a nossa fé? João Batista foi aquele que anunciou o Senhor. Você anuncia Jesus Cristo? Você pode realmente se dizer como seguidor dele, independentemente dos seus pecados e das nossas incoerências, mas nós seguimos verdadeiramente a Cristo, buscamos conhecê-lo, vivê-lo, ensiná-lo, proclamá-lo. Conseguimos viver isso em nossa vida? João estava no Jordão e João anunciava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Assim, todo aquele povo ia para se encontrar com João e assim confessavam os seus pecados e João os batizava. Agora, Cristo confiou a 12 homens, aos apóstolos, o poder do perdão dos pecados. Por isso que nós católicos não podemos e não confessamos diretamente com Deus. Porque Ele instituiu o sacramento da ordem e concedeu a homens o poder de perdoar os pecados. Concedeu aos 12 discípulos, que hoje os apóstolos de Cristo são os bispos, que facultam aos padres a autoridade do perdão dos pecados, para nos aproximar do céu, para que quando Cristo retornar glorioso, por mais que nós ainda tenhamos a mancha do pecado original e ainda tenhamos a mancha dos nossos pecados, por mais que eles são perdoados e às vezes precisarão ser purgados, nós recebemos através do sacerdote o perdão dos pecados. Por que então agora nós estamos num desleixo sacramental, onde eu falo que eu confesso diretamente com Deus? Onde eu agora vivo a minha fé dentro da minha casa e não preciso de receber Cristo na Eucaristia? Não existe comunhão virtual. Ou é comunhão ou não é. Quem participa da missa em casa, aqueles que escutam a homilia, não estão liberados de participar da missa dominical, exceto se estiverem doentes e não tiverem a possibilidade de participar. Nós, muitas das vezes, temos a oportunidade, quase em sua totalidade, de participar da missa todos os domingos. Agora vamos aí para o norte de Minas, vamos aí para algumas dioceses na Bahia, que o padre vai uma vez por mês, e vamos para a Amazônia, onde o padre vai uma vez por ano. Nós temos a oportunidade de receber Jesus Cristo na Eucaristia, de arrepender dos nossos pecados, de aproximar do céu, porque o céu é a nossa pátria. Como São Pedro disse na primeira leitura, tudo será dissolvido, exceto a nossa alma, porque a nossa alma é eterna, e nossa alma vai para perto de Deus, se assim o buscarmos. Preparemos então, meus irmãos e minhas irmãs, o caminho do Senhor. Aguardemos a sua vinda gloriosa, para que através da nossa postura nós assim sejamos acolhidos no céu. João Batista não se fez grande, ele não se disse como Messias, ele se fez como humilde. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias, porque ele é grande. Eu vos batizo com a água, mas ele vos batizará com o Espírito. Que assim então, irmãos e irmãs, através do nosso batismo, através da nossa confirmação da fé, que é o sacramento da crisma, nós sejamos pessoas repletas do Espírito Santo de Deus e busquemos a cada dia aguardar a sua vinda gloriosa, para que Ele possa julgar os vivos e os mortos, e assim sejamos acolhidos no céu, que é a nossa casa. Assim podemos dizer:
e agradecer a Deus por tudo que Ele faz em nossa vida e dizer: Maranatá, vem Senhor Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,